O governo de Donald Trump proibiu Harvard, a universidade de maior prestígio dos Estados Unidos, de receber estudantes estrangeiros. O governo cancelou a certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio. As universidades norte-americanas precisam desse documento para matricular estudantes de outros países. Segundo o Departamento de Segurança Interna do país, a medida é uma retaliação contra a universidade, que o governo acusa de ter uma conduta pró-terrorismo. Com a decisão, os estrangeiros que já estudavam em Harvard terão que ser transferidos para outra universidade nos Estados Unidos. Harvard alega que a medida é ilegal. Desde que assumiu a Casa Branca, Trump trava uma guerra contra universidades. Ele já havia cortado o financiamento de Harvard depois que a universidade se negou a cumprir exigências do governo, como amplas reformas administrativas e mudanças na política de admissão. O Trump proibiu alunos estrangeiros em Harvard, alegando duas coisas: que a universidade teria ligações com o Partido Comunista da China, que é uma coisa absurda, mas também dizendo que Harvard seria um berço do antissemitismo nos Estados Unidos. Na verdade, lá você tem, em várias universidades, Colômbia também, sobretudo, muitos estudantes que protestam contra o Holocausto, né, que é determinado pelos Estados Unidos, que é natural. Mas, Zé, como é que você diria, então, essa decisão de proibir estrangeiros nessa universidade? Bom, as alegações são, evidentes, mentiras, né, do Trump, pretextos que ele está inventando para justificar uma medida antidemocrática, uma medida xenófoba, uma medida de suposto nacionalismo, porque isso não é nacionalismo, isso é a política reacionária de uma superpotência que está em decadência, que está perdendo a sua hegemonia e, portanto, reage de diferentes maneiras. Esta é uma delas, não é nem a principal. Isso me faz lembrar o anterior governo do Trump, em que os seus principais auxiliares diziam o seguinte, que o principal inimigo do mundo, o principal inimigo da humanidade é o Partido Comunista da China. E agora nós estamos vendo essa alegação, de novo, nesse ato de proibição de estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard, mostrando o seguinte, que isso é apenas uma pequena demonstração do quanto o governo Trump pode ir adiante na sua luta contra a China, na sua luta contra o Partido Comunista da China, porque este é o verdadeiro alvo que ele visa atingir. Só que aí tem um ponto, né? Vou passar para o Lejane, é o seguinte, quer dizer, os estrangeiros costumam estudar mais do que os americanos, né? Várias empresas americanas, inclusive, foram fundadas por estrangeiros. Uma delas, só para dar um exemplo, o YouTube, onde a gente está aqui, que foi criado por um chinês, que estudou numa dessas universidades lá do Vale do Silício e depois criou o YouTube, que depois acabou sendo vendido. Ou seja, ele está dando um tiro no pé, né? Você veja o fascismo, o nazismo, o primeiro ato que eles adotam é a perseguição à cultura, aos intelectuais, proíbem livros, perseguem universidades, demitem professores. Isso, assim, é uma unanimidade. Se fizer um protocolo, olha, me diz aí quais as 4, 5 características gerais de todos os governos ditatoriais que foram implantados, quais são as características que são gerais em todos eles. Você vai achar proibição de livros, proibição de censura nas peças culturais, fechamento de universidades, demissões de professores. O Trump está cumprindo à risca esta cartilha. Então, é um clima de nazifascismo nos Estados Unidos, e ele, então, agora está perseguindo a maior universidade, a universidade de elite dos 28 prêmios Nobel, desculpe, eu não sei se são 28 vivos ou se ali tem 28 que já venceram. É o maior número, é a universidade que é objeto de desejo do mundo inteiro, é a número 1 do mundo, né? Então, a que ponto chega, né? Colômbia também é um grande. Colômbia tem a vantagem de, em 68, ter estado na linha de frente do movimento estudantil, inclusive, né? Tem filmes que registram isso e tal, muito importante, né? Então, a que ponto nós estamos chegando, né? E ele acusa 2 mentiras fundamentais: Harvard ligado ao Partido Comunista da China, né? E Harvard sendo antissemita. Não, Harvard não é antissemita. Harvard tem alguns professores, não são todos também, que são críticas ao que Israel está fazendo com o povo palestino. Isso não tem nada a ver com antissemitismo. Isso tem, provavelmente, a ver com o antisionismo, com crítica ao genocídio, etc., né, que é plenamente justificável. Né? Então, esse é os Estados Unidos à beira de uma ditadura institucionalizada. Né? Exatamente. E essa ditadura está avançando, né? A Suprema Corte lá está permitindo. E Johnny está dizendo, se tornou assinante, a gente agradece. Também, Zé, voltando aqui ao tema dos Estados Unidos, com essas acusações aí do Trump, né? Claramente mentirosa essa desligação com o Partido Comunista, etc. e tal. O Trump foi desmoralizado agora pela própria agência Reuters também, né? Vocês se lembram do episódio de alguns dias atrás, em que ele tentou humilhar lá o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e a Reuters fez uma matéria mostrando, olha, as imagens que o Trump mostrou não são da África do Sul, são do Congo, né? Então, como o Alexandre disse, o fascismo depende da burrice
da incultura e depende da mentira também. Então tá aí, Zé. Mais uma desmoralização pública do Donald Trump. É isso. Ontem nós comentamos bastante isso aqui, porque foi uma demonstração realmente de racismo, de neocolonialismo, de brutalidade de uma potência imperialista decadente, mas registramos ao mesmo tempo a reação altaneira do presidente da África do Sul, que fez aquela ironia sobre o avião e acabou evidenciando como há uma corrupção também nas relações entre os Estados Unidos e determinados parceiros, como é o caso do país doador do avião. E essa questão ficou também evidente agora com essa notícia da Reuters de que o Trump recorreu a uma mentira, né? Naquele seu afã de humilhar um chefe de Estado, de romper qualquer tipo de protocolo, de violar normas de relacionamento diplomático, de expor situações perante a mídia, como se uma audiência do presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, que é um local sacrossanto, digamos assim, considerado assim por eles, do exercício do poder político ali, humilhar um chefe de Estado e expor situações, expor o que está acontecendo na audiência perante o mundo, perante a imprensa, numa atitude realmente de amesquinhamento total da própria instituição política que é a presidência da República. Por mais que seja uma presidência da República de um país imperialista, eles deviam se dar o respeito, mas nem isso o Trump está preocupado. Ele está preocupado apenas com a sua performance pessoal e sua exposição ao mundo como uma espécie assim de novo grande ditador. Exatamente. Alexandre, como é que você vê esse episódio do Trump desmascarado? Ele está entrando em uma fase de vivendo contradições, desmascarado por vários setores da sociedade, né? Isso vai abalando, eu acho, dia a dia aquele capital político que ele ganhou por uma margem popular de 10 ou 12 milhões de votos. Esse capital político está abalado. As pesquisas de opinião têm mostrado já um relativo desgaste, então eu acho que ele tem uma maioria confortável nas duas casas, então isso ele seguramente vai perder no midterms, aí na eleição do meio de mandato do ano que vem. Lá a eleição de deputado lá de só 2 anos, né? Então isso vai afetá-lo, né? Ele está sendo desmascarado, né? Esse mitômano que nós já falamos que ele tem sido, né? Ele vive da mentira, vai ficando cada vez mais claro, né? E essa mentira deslavada que ele inventou de um cemitério de brancos, inexistente, que inclusive isso aí fica lá, o Congo, o Uganda, não tem nada a ver com a África do Sul, né? Então isso vai ficando um desgaste cada vez maior na sua administração, né?